Bem-vindos ao podcast Papo de Lavrar. Essa novidade agora aqui em Roraima. Nós temos um podcast que vai trazer histórias de sucesso. Histórias de pessoas assim que lutaram, pelejaram. Por isso o nome, tá? Lavrar, você lembra de quê quando você pensa em lavrar? O Papo de Lavrar. Lavrado de Roraima, né? Então tem o Lavrado de Roraima, tem o Lavrar a Terra pra gente plantar os nossos sonhos e conquistar os nossos objetivos. Tem lavrar também, que eu fiquei sabendo que aqui em Roraima tem, e eu acredito que em outros lugares do Brasil também, lavrar de lapidar. Da gente se lapidar, da gente se melhorar para conquistar o que a gente quer. Então aqui nesse podcast, você vai ver histórias que vão te inspirar. Quero aqui histórias que vão, fazer você se arrepiar e querer mudar de vida, melhorar. Tanto a tua vida quanto as pessoas que estão em volta de você. E aí, para começar aqui, eu quero primeiro agradecer os nossos apoiadores, né? A gente tem aqui a CDL, né? A CDL está apoiando aqui o Papo de Lavrar juntamente com Ângelo Pettini, um grande amigo meu. A gente tem um apoio aqui bem especial, que esse podcast de Roraima não podia faltar uma bela de uma paçoca, né? Então, a paçoca da Cheirosa dando apoio pra gente aí. Quero agradecer aqui em nome do Atílio. E eu quero também fazer uma homenagem aqui às empresas de Roraima. As empresas de Roraima, em nome do Verley aqui do Monte Roraima, que quero que a gente de Roraima, a gente valorize as empresas daqui. Então, por isso, eu faço questão de trazer aqui água com gás e água da Monte Roraima. Um abraço aí pro meu amigo Verley. E para comemorar esse momento, para coroar esse primeiro episódio do podcast Papo de Lavrar, eu trago aqui um convidado muito especial. Vocês vão entender por que o título desse primeiro episódio, né? De plantador de pimentão a delegado da Polícia Civil de Roraima. Então, bem-vindo, Guilherme Pérez, aqui no nosso podcast Papo de Lavrar. Olá, tudo bem, Cláudia? Não sei se eu chamo aqui de Cláudia, de Caísa, né? Mas, enfim, me sinto muito bem aqui. Gostaria muito de te agradecer, né, pela oportunidade. Quero registrar aqui desde logo que eu realmente me sinto muito honrado de estar aqui hoje. Para mim é algo muito especial e tenho certeza de que esse projeto inovador tem um sucesso garantido, né? Porque você é uma pessoa extremamente competente, bastante dedicada. Então eu realmente compartilho desse momento e me sinto muito alegre, muito honrado. Eu costumo dizer o seguinte: eu já cheguei a dar aula aí para 500 pessoas, né? Em um único dia, em um único local. E me senti super tranquilo. E aqui eu já estou me sentindo super nervoso, super preocupado, né? Mas eu espero realmente poder contribuir. Estou aqui de coração aberto. E eu não sei se é aquela câmera para quem eu falo, mas eu queria, desde logo, né, dizer que eu estou aqui para tentar contribuir de alguma forma. Queria te pedir, você que vai assistir o nosso podcast, esse podcast que eu estou fazendo, sendo entrevistado aqui, procure acompanhar o que a gente vai falar e aquilo que te servir, que você aproveite. Eu estou aqui realmente muito feliz. Espero, no fundo, que algumas das palavras, alguns dos assuntos que a gente vai falar aqui, possa de alguma forma contribuir para a sua vida. Estou aqui à disposição e conte comigo no que eu puder colaborar aqui, tá? Bom, a ideia aqui é um papo, né? Um papo, Beleza. bate-papo, assim, informal, um bate-papo assim, onde, como se a gente estivesse imaginando que a gente está num final de semana no churrasco. Só tá faltando aqui a carninha, né? Tem aqui a paçoca aqui pra gente, Show de pra gente bola. comer, tá? Então vocês Show de perdoem bola. aí se a gente, de repente, falar de boca cheia, né? Vamos tentar não fazer isso. Mas, enfim. Guilherme, que ano que você chegou aqui em Roraima e começou aqui a vida profissional plantando pimentão, cara? Conta pra gente. Certo, eu cheguei aqui por volta de, foi em abril, salvo melhor juízo aí, de 2002, né? Era ainda aí iniciando a fase adulta, era bem jovem ainda, né? E cheguei aqui em 2002, cheguei para trabalhar num sítio de um tio meu. Ele tinha um sítio, trabalhava com pimentão no campo, né? E aí me surgiu essa oportunidade de sair lá do Distrito Federal e vir tentar a sorte aqui em Roraima. E a porta que se abriu para mim foi essa, foi trabalhar na roça, plantando pimentão. Esse foi o primeiro emprego aqui, né? E quantos anos você tinha? Na época eu tinha 19 anos de idade. 19 anos. 19 anos de idade. Legal. E assim, Distrito Federal para Roraima tem temperatura bem diferente, né? E foi direto pro campo trabalhar com pimentão. Direto, Como é que foi assim esse impacto, né? Foi bastante difícil, né? Tanto psicologicamente, eu acho que no decorrer do podcast a gente vai poder conversar a respeito disso,
mas principalmente por causa do físico, né? Porque a mudança climática, ela é evidente, né? Eu me lembro que teve um período, logo no início, que eu tive, assim, o meu corpo empolou todo. Eu tive, assim, um problema de pele horrível, porque era tão calor e tão úmido, e eu trabalhando na roça, né? Que eu realmente passei por algumas dificuldades. Mas, passado o tempo, aí acostumei um pouco mais. Uma mudança bem drástica, né? Mas era necessário. Né? Lá no Distrito Federal, você fazia o quê? Bem, é meio longa a história, assim. Eu sou filho de mãe solteira, né? E minha mãe se casou com meu padrasto quando eu tinha 2 anos de idade. Essa pessoa que eu falo que é padrasto, na verdade, hoje eu chamo de pai. Sempre chamei de pai e o considero como pai. Os meus filhos o têm como avô, tenho uma ótima relação com ele hoje. E ele era comerciante, tinha um comércio, né? E aí, a minha vida foi trabalhar no comércio com eles, né? Meu pai e minha mãe tinham um comércio, então eu fiz de tudo um pouco, assim. Eu fui açougueiro, eu matei boi, né? Matava boi no lavrado, lida de gado na roça, fiz muito também. Corri vaquejada, pouca gente sabe disso, mas gostava de cavalo, corri vaquejada. Só que nunca tive uma profissão, de fato, assim mesmo, né? Na adolescência, por questões familiares, assim, de relacionamento entre os pais, eu trabalhei para os outros, né, na roça, tem alguns amigos, assim, de peão mesmo, assim, não era o gerente de nada, supervisor de nada, peão mesmo, ganhava lá na diária e tal, e sobrevivendo, e foi isso. E aí, quando eu vim para cá, foi com esse objetivo, de trabalhar na roça, mas buscar alguma oportunidade, né, de crescer e se desenvolver. Então, essa vinda para Roraima já foi nessa busca de mudança, né, de melhoria de vida. E aí você continuou nessa questão do campo ali, né? Uhum. Mas em que momento virou aquela chavezinha ali para você começar a estudar? Assim, tem um processo, assim, porque no início eu não pensava em estudar, né? Não era meu propósito, eu não acreditava que eu pudesse estudar. A minha perspectiva de crescimento e desenvolvimento, ela era muito pequena, né? Eu queria sobreviver. No primeiro momento, essa era a minha preocupação. E assim, eu sempre tive um sonho de vencer. Não sabia como, nem quando, nem onde, mas... E aí surgiu essa oportunidade porque esse tio meu, ele foi pioneiro aqui. Ele veio pra cá para trabalhar na roça, né? E aí, alguns parentes meus vieram pra cá, mas eles não conseguiram aguentar, ficar, né? Ficaram 30 dias, 60 dias... talvez 6 meses, e apenas 2 tios ficaram. Então eu vim, não era o objetivo trabalhar na roça para sempre, pelo menos não de peão para os outros, né? Mas esse propósito de estudar, ele existia, mas muito pequeno ainda, não sabia ainda o que era estudar, pensava que estudar era fazer uma faculdade, né? E então quando eu vi, aí trabalhando na roça, até que não deu muito certo de trabalhar com esse tio meu lá, eu fiquei muito pouco tempo com ele, e aí fui trabalhar na cidade, de repositor de mercadorias em supermercado, né? E aí, depois disso, eu fui ser vendedor, né? Consegui comprar uma motinha, uma Titan na época e saí vendendo aí nesses mercados. Conheço Boa Vista inteira, alguns mercadinhos que hoje são grandes supermercados. Eu não vou citar nomes aqui, mas tem hoje donos de redes de supermercados que me conhecem até hoje, me veem na rua, né? E lembro, esse cara, eu lembro quando ele era vendedor lá, ele ia lá comigo e hoje eu ocupo o cargo de delegado de polícia, né? E aí, só acordei mesmo para estudar para concurso, já estava já com 30 anos de idade, né? Estava com 30 anos. Eu, logo que pude, iniciei uma faculdade de administração, colhi bons frutos disso, né? Eu costumo dizer que são 2 áreas que muita gente estuda, é a área de administração e direito. É muito comum você encontrar pessoas formadas em administração e formadas em direito. Mas Deus me abençoou porque eu fui bem sucedido nas 2 profissões, né? E aí só decidi estudar para concurso já com quase 30 anos de idade. Eu não tinha realizado muito do que eu pretendia realizar na iniciativa privada, né? E aí foi que virou a chave. Já tinha 2 filhos, né? E aí eu falei, eu vou estudar para concurso. E foi aí que iniciou a carreira de estudos para concurso público. E tem gente que hoje acha que com 22, 23, acha que tá tarde, né? Meu Deus, tô perdendo tempo. Você começou com 30, né? Para concurso, sim. E que momento que você conheceu a sua esposa?
Pois é, né? Nesse processo aí, ó, aí você já tem 2 filhos, né? Isso, então, que momento? Minha esposa foi quando, logo que cheguei, um ano após, aproximadamente um ano, nós começamos a namorar em janeiro de 2003. No dia 5 de janeiro de 2003. E foi, assim, um divisor de águas na minha vida, né? Uma pessoa muito especial na minha vida, a quem eu tenho um amor imenso e uma gratidão muito grande. E aí, eu conheci minha esposa com 19 anos, a situação minha era muito difícil naquela época, né? Situação financeira, realmente. Tem até um trecho aí que eu me recordo. A primeira vez que eu fui sair com a minha esposa, eu levei ela para tomar sorvete, na época ali no Gelaguela, eu acho que o pessoal já ouviu falar, o pessoal mais antigo, né? E a gente tomou na época 2 charlotinhos e custava R$5 cada um. E eu só tinha R$10, né? E aí, assim, a situação era bem difícil, né? Eu me lembro que eu peguei uma moto emprestada de um tio para vir do Monte Cristo. Vim algumas vezes a pé, porque eu não tinha nenhuma bicicleta, né? Só para situar a galera aí, do Monte Cristo para o centro, né? Para o centro da cidade, a pé. É muito amor, hein, Guilherme? Vinha sempre, né? E aí conheci minha esposa com essa idade. E a gente logo firmou um compromisso, né? Na primeira vez que a gente saiu, eu já pedi pra namorar com ela, a gente começou a namorar. E aí, quando eu fiz 23 anos, a gente se casou. Durante esse período, a gente namorou um tempo, terminou o namoro, um pequeno período, depois a gente voltou. Mas eu a conheci com 19 anos ainda, e ela tinha 17 na época, né? Com carinha de 13, 14. Que hoje ela tem cara de 20, né? Exato. E aí a gente começou a namorar, e quando foi em 2006, a gente se casou. E estamos aí lutando todos os dias em busca de dias melhores. É uma guerreira do meu lado aí. Fique registrado que ela começou a namorar ali com o plantador de pimentão. Exato. E hoje ela está casada com o delegado. Ela também lavrou aí, né? Ela também plantou, né? Eu costumo dizer, né, que ela atirou no que viu e acertou no que não viu, né? Porque realmente era bastante improvável. Tem até alguns parentes, né? Hoje, por exemplo, eu sou pai, eu tenho uma filha de 16 anos, minha filha mais velha. E, coincidentemente, ela vai começar a namorar agora, né? Eita! E aí eu fico vendo a preocupação de um pai, porque o rapaz lá que vai namorar com ela é um rapaz de gente boa, conheço há muitos anos já, a família dele e tudo. Então, assim, não há do que reclamar. Mas eu fico imaginando a situação do pai da minha esposa na época, né? Porque ela era, assim, a princesa dele e eu quem era? Um forasteiro, né? Um forasteiro. Um peão mesmo, assim, muito magro, né? Algumas pessoas dizem que eu era bonitão, né? Mas enfim, são as pessoas que dizem. Bom, eu conheci, então eu posso dizer, né? Com todo respeito, tá, Joane? Com todo respeito. Era assim, bonitão. Obrigado. Mas não que não seja agora, tá, Guilherme? Mas era mais. A Joane, comenta aí, Joane. Eu acredito que a Joane também acha que ele ainda hoje é bonitão, né? Pois é. E foi assim que a gente se conheceu, assim, dentro de uma simplicidade, né? Foi o que me chamou a atenção, inclusive, porque quando eu cheguei, tinham muitas jovens na época, assim, bastante, eu não vou usar um termo pejorativo, mas bastante animadas, né? Forasteiras. Uma novidade assim, na cidade. Tal, né? Na época de 2002, Boa Vista era bem menor do que é hoje, né? E aí ela sempre se manteve bastante reservada, né? E isso me chamou a atenção. E aí a gente começou a namorar. E a gente tá se entendendo hoje. Eu tô resumindo, um monte dando em cima de ti, mas você quis saber que tava lá quietinha. Né? Foi, me chamou bastante atenção. Legal. A gente se casou em 2006 e com um sonho, muito amor e um sonho, né? Eu tinha um emprego já relativamente bom na época, depois a gente pode falar disso também. E a gente casou, assim, muito jovens, a gente teve que lutar muito juntos, assim, aprender muito, né? Até porque logo que a gente casou, poucos meses depois a gente foi embora para Manaus, né? A empresa que eu trabalhava me mandou para Manaus. E é isso. Esse ano, com as graças de Deus, a gente inteira aí 18 anos de casados, né? Olha só. E eu sou bem feliz, assim. Eu peço a Deus sempre que guarneça a gente, mas eu sou bem feliz. Não vou dizer que eu não tenho do que reclamar, porque todos os dias a gente quer algo melhor entre o casal. Essa busca de melhoras é sempre. Mas eu sou bem feliz com a minha esposa, com a minha família. É um presente na minha vida. Legal, legal, legal. E assim, já eu quero voltar para a família. Sim. Né? Eu acho que, com certeza, tua família tem um papel fundamental para onde você está hoje, né? E isso, acho importante a gente enfatizar esse valor da família aqui. Sim. Esse podcast, ele vai defender a família sempre. E eu quero saber de ti, assim,
Conta um pouco da tua jornada de concurseiro, né? Você começou a estudar para concurso com 30 anos. E como é que foi de lá para cá, Guilherme? Eu conheço um pouco da história, né? Sei de algumas lutas, mas vamos contar para a galera, para as pessoas saberem, assim, como que é, né? Chegar. É uma... Só antes de tu começar, essa paçoca aí pode comer, tá? Tá temperadinha aí, fica à vontade. Daqui a pouco eu vou comer. Daqui a pouco tu começa aí. Eu vou ficar à vontade aqui, tá? Bem, assim, eu sou bastante feliz com essa escolha de ter estudado para concurso, principalmente pelo retorno que isso tem me dado, né? Eu sou muito feliz de N formas, assim, não é só pelos cargos públicos que já conquistei, mas pelo que o estudo me proporcionou, né? Eu comecei a estudar, não para concurso, mas assim, quando eu cheguei em Roraima, eu tinha o ensino médio. E sabe, eu não fiz um bom ensino médio, eu falava errado, eu talvez até fale aqui se alguém identificar, mas enfim, eu não sabia escrever direito, tinha bastante dificuldade, assim. E assim, quando eu cheguei, eram 29 anos, eu tinha na época 29 anos, quase 30 anos, eu me deparei com uma frustração muito grande, porque... Só para a gente recapitular, eu consegui um bom emprego aqui em Roraima e, salvo melhor juízo, isso foi em 2005, 2004, 2005. Eu comecei a fazer uma faculdade de administração com muita luta, fui algumas vezes lá para a faculdade na época, posso falar o nome? Lá para a faculdade atual da Amazônia na época, né? Também me formei lá. Pois é, fui a pé algumas vezes, né? Tem grandes amigos hoje, alguns deles que já foram destaque aqui na cidade, que fizeram faculdade comigo na época lá. Eu costumo até dizer que a gente teve uma safra muito boa. Assim, quase todos os amigos da época da faculdade hoje são pessoas assim de destaque aqui no estado de Roraima. Faculdade de administração? Fiz administração. Pode falar aí o nome deles aí. Pois é, alguns deles é o Adailton Galvão, que é um grande amigo meu. O Arthur também, que está lá no TJ, é servidor público do TJ. Entre outras pessoas. Legal. Aí, né? Alguns ocuparam grandes cargos públicos aqui no estado de Roraima. Então, eu consegui um emprego na TIM. Eu fui gerente de um canal de vendas da TIM. Tinha uma remuneração relativamente boa e minha vida melhorou, né? Graças a esse curso de administração. Surgiu uma vaga, eu tinha deixado um currículo lá. Eu saí espalhando currículo na cidade inteira, né? E aí, comecei a trabalhar na TIM. E aí, a vida melhorou bem, assim. Eu consegui me casar, né? Só que quando eu me casei, 6 meses após o casamento, aquele cargo que eu possuía aqui na empresa, ele deixou de existir. E a empresa me fez uma proposta. Olha, você tem um perfil que a gente quer muito, mas não tem mais o seu cargo aqui. Então, a gente tem uma vaga para você em Manaus, se você quiser ir. Aí pagaram toda a minha transferência, ajuda de custo. E aí eu fui para Manaus. E aí foi um baque para a família da minha esposa, né? Nossa. Porque a gente, novos, ela tinha 21 anos de idade. E nós fomos. E aí fomos morar. Eu morei 9 anos em Manaus. E aí o estudo para concurso, ele começou aí. Porque eu me frustrei muito da iniciativa privada. Por uma série de fatores. Não é sempre que você consegue um âmbito saudável para trabalhar. Existe muita promiscuidade. Existia, pelo menos na minha época, assim... Não necessariamente nessa empresa, assim, mas onde você viu, assim, né? Porque eu trabalho em outras empresas também. Sim. Mas, assim, não vou dizer que é impossível, mas é um pouco difícil, na iniciativa privada, pelo menos na minha época, obter êxito de uma maneira 100% honesta. Né? Entendi. Sem rolar aquele velho puxa-saco. Sem ser puxa-saco, sem ser desonesto mesmo, sem praticar atos que prejudicam o próximo. Né? E isso me pegava muito pra mim, assim. Por exemplo, eu sou alérgico, né? Aí um pouquinho aqui. Mas assim, houve uma época que eu vivia muito triste, porque eu precisava vender para sobreviver, mas eu não compraria o produto que eu vendia. Né? Isso me causava, assim, uma tristeza. Sem contar que, de uma forma transparente, honesta mesmo, era muito difícil obter êxito de verdade, né? E aí eu até que trabalhei bastante tempo na TIM, por exemplo, trabalhei 5 anos, depois trabalhei em outras grandes empresas, né? Trabalhei no Grupo Simões em Manaus, mas eu estava cansado daquilo, era bastante, exigia muito, né? E eu costumo dizer, quem é vendedor não tem passado, porque você trabalha o mês inteiro, bate a meta, no mês seguinte virou. E aquilo foi realmente me preocupando. A instabilidade da iniciativa privada me preocupava muito, né? E isso eu conheço bem, tá, Guilherme? Pois Trabalhei de venda um tempo e começa de novo no outro dia. Exatamente. Já.
E aí, quando eu vi, né, meus filhos crescendo, minha filha mais velha já tinha uns 5, 6 aninhos, aí eu decidi, não, eu vou estudar para concurso. Porque um amigo meu, que até você conhece, acho que é Reginaldo José de Bessa, um dia ele falou uma coisa muito interessante, que tem pessoas que são inteligentes, mas que não têm sabedoria. Porque tudo que elas se propõem a fazer, elas têm habilidade para fazer, mas nem sempre aplica aquilo para a vida dela. E eu percebia isso. Tudo aquilo que eu me propunha a fazer, eu fazia com bastante destreza, mas a minha vida ainda não estava prosperando, né? Aí eu falei, sabe de uma coisa? É a hora de eu aplicar a minha inteligência na minha vida mesmo. E aí comecei a estudar para concurso. E eu tive muita sorte, eu costumo dizer, né? Porque eu estudei um pequeno período, acho que 4 meses e alguns dias, para o concurso da Polícia Rodoviária Federal em 2013, né? E eu fui aprovado no concurso, né? Eu tive a sorte de estudar por um material e caiu na minha prova aquilo que eu havia estudado, que é o que eu digo que é sorte em concurso. Qual é a sorte em concurso? Não é você chutar e acertar, é cair aquilo que você sabe, que você domina. E aí eu passei no concurso da PRF. Poxa, foi algo inimaginável. Eu tenho um irmão que já estudava para concurso, e todo mundo pensou assim, poxa, é isso que ele nasceu para fazer, porque um cara estudar 4 meses e pouco para um concurso da PRF e passar, é porque vai dar certo. Só que aí nesse concurso eu reprovei no teste físico. E foi uma das maiores frustrações aí da minha vida, né? Nossa, e como é que tu se sentiu nessa hora, cara? É algo que eu não gosto nem de comentar muito, porque até hoje mexe muito comigo, né? Porque era muito difícil, né? A questão financeira, eu, minha esposa, minhas 2 filhas já, né? E eu sempre tive um senso de responsabilidade muito grande quanto à minha família, né? Alguns podem chamar de machismo, enfim, mas eu sempre acreditei que o peso da responsabilidade do homem num relacionamento, ele é muito grande. Eu não posso dizer se ele é maior ou menor, mas é um peso muito grande. E foi muito difícil para mim na época. Guilherme, só pra gente se situar, assim, nesse período, tu estava trabalhando e estudando, tu parou de trabalhar e foi só estudar nessa época? Eu estava trabalhando e estava estudando. Legal. Né? E eu trabalhava e estudava. E tu trabalhando e estudando, estudou 4 meses e meio e passou para a PRF. Isso. Realmente, teu irmão tinha razão, era um bom sinal, né? Só fazer uma ressalva, porque foi assim, faltando mais ou menos 1 mês para a prova, a empresa que eu trabalhava me fez uma proposta para me desligar. Aí eu falei, poxa, eu vou aceitar. E aí fui desligado da empresa, e aí na reta final de 1 mês e pouco, aí eu foquei 100% no concurso da PRF na época. Aí financeiramente, como é que ficou a tua realidade aí nessa época? Nossa, não gosto nem de falar, né? Porque quando eu recebi esse dinheiro da empresa, até que deu para segurar um pouco, mas o difícil foi depois, né? Porque quando eu reprovei no TAF, aí eu tive que me deparar com a realidade, né? E aí foi que eu e minha esposa, nós tomamos uma decisão, né? Eu tive oportunidades de trabalho na época. Eu lembro muito bem que eu participei de um processo seletivo para o Banco Itaú, muito concorrido, muito bom lá em Manaus. Tinha plano de saúde, muito legal, mas eu declinei. Foi até a fase final de enviar os documentos para a contratação, mas a gente chegou à decisão de declinar e eu continuar estudando. Teve uma outra proposta de um outro banco na época, o Santander, e aí, porque a gente que era de telecom, a gente era muito bem visto no mercado, e eu fiquei 5 anos na mesma empresa. Então a pessoa que fica 5 anos numa empresa de telecom, ruim ela não é. Né? E aí foi bastante difícil. Eu me lembro de uma época que eu precisei contar moedas, assim, quebrar o cofrinho das crianças para conseguir suprir as necessidades. Então, assim, só pra gente começar a perceber aí o que isso significa, né? Ó, Guilherme tava ali, tinha sido desligado da empresa, passou pra PRF, caraca, passei e aí reprovou no TAF. E aí ficou ali sem trabalho, 2 meninas pequenas em casa, a esposa estava trabalhando, né? Aí ela trabalhava, mas eu acho que talvez o sustento ali só dela não seria... Era bem básico. Bem básico. E aí apareceu uma bela oportunidade com plano de saúde, todo pai de família que me ouvir agora vai falar, pô, plano de saúde, tenho 2 filhas. E ele decidiu queimar a ponte mesmo do privado para poder seguir em busca do objetivo. E só conseguiu isso porque a esposa apoiou. Exato. Registre-se que sem o apoio da minha esposa, certamente seria muito difícil. Talvez eu não tivesse conseguido. E isso é importante a gente ver assim, o quão é importante a pessoa realmente
tá decidida no que quer, né? É, importante. E aí, Guilherme, continua aí. E aí, eu fiz outros concursos. Eu me lembro que em 2014 teve um concurso da Polícia Federal. E aí, a minha perspectiva era, poxa, se eu estudei 4 meses para PRF, eu vou passar na Polícia Federal com toda certeza, né? E não passei. Fiquei muito próximo, realmente, mas não passei. E aí, a coisa foi apertando, né? Foi dificultando, foi bem difícil. E surgiram oportunidades de trabalho. Mas aí, o meu pai me auxiliou. Eu gostaria de registrar também, porque... na época eu pagava um aluguel, acho que de 600, 700 reais, e ele se propôs a pagar meu aluguel, né? Foi o auxílio que eu recebi, e foi um investimento que ele, vamos dizer assim, deu um bom retorno, né? Porque ele pagou meu aluguel durante um período, e graças a Deus hoje eu estou numa condição bem melhor. E eu aproveito até para deixar esse registro assim, sabe? Eu sou pai, né? E eu quero apoiar muito os meus filhos. Porque é muito mais fácil para uma pessoa que tem apoio. Eu vejo a realidade dos meus filhos hoje. Nossa, eles têm uma chance muito grande de vencerem na vida, em qualquer área. Se quiserem ir para concurso, se quiserem empreender. Porque a incerteza da falta do pão, da falta do teto, ela perturba muito a pessoa. E era o que me perturbava muito. Porque eu não podia parar. Minha família dependia de mim, né? Então, quando a pessoa tem, por exemplo, um lugar para morar, e um lugar para comer, tudo é mais fácil. Tudo é mais e muita fácil, gente não tem, né? Muita gente não tem. Então, quando eu hoje sou professor, a gente ainda vai chegar nessa parte, mas muitos alunos me contam as dificuldades deles. E raríssimas vezes, eu encontro uma história que é mais difícil do que a minha. Existem algumas, tá? Conheço de perto algumas delas. Por exemplo, tem um colega lá no cursinho, que é meu aluno, que ele tem uma deficiência. E assim, para ele é muito mais difícil. Ele não enxerga nada. Olha só. Então, E tá lá lutando. E tá lá lutando. Então, assim, são pessoas que, às vezes, eu acho que inspiram pessoas, quando, na verdade, as pessoas me inspiram. Né? E eu conheço outras pessoas. Tem uma colega nossa da Polícia Civil chamada Letícia, né? Que, inclusive, é um destaque nacional, porque tem uma história muito mais sofrida do que a minha. Então, eu gostaria de registrar isso desde logo, que, assim, não é de histórias tristes que a vida é feita. Cada um tem sua história. E ninguém é melhor do que ninguém. A gente vai encontrar pessoas que são bem nascidas, têm boa orientação dos pais, estudam e vencem. E o mérito delas não é pior ou melhor do que o mérito de outra pessoa. Sim. São histórias diferentes. É só isso. Se para ela foi mais fácil, alguma coisa existe nisso, do porquê que para ela foi mais fácil e para uma outra pessoa não foi tão fácil, né? O importante, na minha opinião, é que quem quer que seja, lute por aquilo que quer. Isso que é o importante. Né? E isso é o que eu tô querendo trazer aqui nesse podcast, né? Exato. Histórias de inspiração para a pessoa poder lutar de onde ela estiver e chegar onde ela quiser chegar. Esse é o meu desejo também. E aí eu não passei no concurso da Polícia Federal. Né? E eu passei um período muito ruim de concurso. Quem é concurseiro sabe que de 2014 até 2017 nós tivemos muito poucos concursos. Mas eu continuei estudando. Comecei a fazer algumas provas. E aí o primeiro cargo público para o qual eu fui nomeado foi para o cargo de técnico da Universidade Federal de Roraima. Que eu aproveito o ensejo também para registrar também, Cláudia, o seguinte: quando a gente está em busca de algo, a gente tem que ter humildade para aceitar aquilo que vem para a gente. Hoje eu tenho alunos que ele nunca estudou, mas ele quer que o primeiro cargo dele seja de analista do TJ. Né? Tá errado? Olha, ele pode sonhar o que ele quiser, mas é óbvio que é muito difícil. Não, mas professor técnico da UFRR não serve para mim. Então, tá, e você trabalha? Não. Você ganha quanto? Não, no momento eu estou desempregado. E um salário de técnico da UFRR hoje, ele gira em torno aí de uns 6 a 7 mil reais, um cargo de nível médio, né? Então, é uma coisa que eu sempre falo para os alunos: olha, cara, aceite o que vier. Você não bota banca. Deixa você botar banca quando você puder escolher. Enquanto você não pode escolher, se tem algo, abrace aquilo. Tudo tem um início. Saber começar, né? Saber começar. Você vira servidor público, federal, estadual, municipal,
Você já tem uma renda inicial, já tem uma garantia. Você já pode ali respirar e ir em busca de algo melhor, né? E foi isso. E fiz alguns concursos. Aí eu passei no concurso da Defensoria Pública, né? Para administrador lá. É um dos cargos que eu passei também. Fiz outros concursos, INSS, fiquei em 3º lugar. Defensoria Pública da União, fiquei em 5º lugar. E outras provas, né? Até que cheguei nesse cargo de delegado. Então não é assim, Cláudia, se me permite um registro, não é assim, de plantador de pimentão a delegado de polícia, porque não é um salto, tem toda uma história. Isso porque eu não te contei as frustrações, as noites mal dormidas, o choro em cima dos livros, né? Você vê a família depender de você e ter a maturidade de entender a seriedade daquilo que você está fazendo. Você não está ali de brincadeira, né? É isso. Quais foram os momentos assim, mais difíceis nesse processo todo? Assim, não foi um salto, foi um processo, anos de luta junto com a tua família, né? Quais foram os momentos assim que você acha que foram os mais difíceis e o que tu se apegou para tu conseguir vencer? Bem, essa pergunta, Cláudia, ela é muito simples, mas a resposta ela é bastante abrangente, né? Porque nós somos o resultado das experiências que nós vivemos, né? E eu não sou diferente de outra pessoa. Eu vivi, eu nasci, tive uma infância, tive relacionamento com os meus pais, irmãos, fui para a escola, e a gente é um misto de tudo isso que a gente vive, né? Eu sempre tive muito medo de fracassar. Quando eu era mais jovem, né? Eu não gostaria de expor ninguém, mas eu fui uma pessoa educado de uma forma que eu tivesse autoestima muito baixa, né? Sempre me fizeram acreditar que eu não conseguiria. Eu ouvi muito isso, né? Isso é tão desagradável, tão difícil, porque hoje a minha esposa, ela acredita muito em mim. Quando eu falo que vou fazer um concurso, ela já acha que eu tô aprovado. Mas eu muitas vezes tenho dificuldade de acreditar nisso, né? E eu faço questão de registrar isso porque, observe, olha só, eu poderia estar aqui hoje de terno e gravata, né? Com o distintivo, mas não é isso que me faz eu ser o que eu sou. E eu vim assim de uma forma mais simples, justamente para deixar claro que eu sou um ser aqui comum, como qualquer outra pessoa. E se eu estudar e passar em um outro concurso para magistrado, estadual, federal, procurador, eu vou continuar sendo uma pessoa, né? É muito ruim quando a gente encontra ídolos inalcançáveis. Aquelas pessoas que você sabe que elas são inatingíveis, a vida delas é diferente da nossa. Eu sou uma pessoa comum e eu tive frustrações e dificuldades, como qualquer outra pessoa pode ter. Então, o que mais me motivou a estudar foi o medo de fracassar, o medo da idade chegar e eu não ter conquistado as coisas que eu queria, não proporcionar o conforto que eu achava que a minha família merecia, né? Quando eu cheguei quase nos 30, dizem que tem uma crise dos 30, né? Então, ao me aproximar dos 30 anos de idade, quando eu vi que eu ainda não tinha, né, proporcionado para as minhas filhas o conforto que eu achava que elas mereciam, o conforto para minha esposa, né, a quem eu amo tanto, aquilo mexeu muito comigo. O tempo foi passando e aí eu tive que me mexer, eu tive que me movimentar. E aí foi onde eu decidi estudar para concurso, com esse objetivo de ter uma vida melhor, proporcionar uma estabilidade, uma tranquilidade melhor para as pessoas que eu amo. Uhum. E assim, eu quero que tu fale assim dos momentos difíceis, né? O momento assim de... Qual foi o momento que você acha assim que foi o mais difícil nesse processo todo? Foram muitos, assim. Eu não sei se eu vou me lembrar de todos e nem teríamos tempo para falar de todos. Porque a diferença entre quem desiste e quem persiste é só um número, né? Sempre a pessoa que pensou em persistir, ela também pensou em desistir, porque é uma dualidade. Mas, quando uma única vez o pensamento de persistir ele é maior, isso é suficiente para continuar. Então eu passei por muitas dificuldades, mas a principal delas é sempre a financeira, né? Não existe, não vou dizer que não existe, mas é muito difícil ser feliz, é muito difícil manter a tranquilidade quando falta o básico. Quando falta o básico é difícil. Principalmente não é quando falta o básico para a gente, mas quando a gente enxerga a possibilidade de faltar o básico para as pessoas que a gente ama,
É dolorido. E as pessoas que dependem da gente. Exato, né? acredito que quem está assistindo, vier assistir, né, sabe, e tem filhos principalmente, sabe do que eu estou falando. Ou tem filho, ou tem uma mãe idosa que depende da pessoa. Então, isso é muito dolorido. Porque a gente, principalmente homem, né, a gente dá um jeito. A gente, somente eu rodado no trecho, como eu costumo dizer, né. Mas quando a gente vê as pessoas que dependem da gente e a responsabilidade que eu, como homem, tenho, aquilo ali mexeu comigo. Eu tive uma crise, assim, não vou dizer que é uma crise existencial, mas uma crise pessoal mesmo, assim, da minha vida antes dos 30 anos. E eu falei, não, eu preciso mexer. Preciso fazer alguma coisa para mudar a minha realidade, para proporcionar o mínimo que a minha família merece. Então, esse foi o principal. E as dificuldades foram essas, principalmente financeiras, né? Porque quando começa a faltar o básico, aí coisas simples passam a ser motivo de grandes discussões, né? E graças a Deus, assim, minha mulher sempre foi muito compreensiva. Tivemos as nossas dificuldades, né? E aí eu ressalto, gostaria muito de quem está assistindo e prestasse bastante atenção nesse momento, porque eu acho que isso pode te ajudar muito, sabe? Quando a gente decide estudar para concurso, a gente tem que ter muita paciência com a gente mesmo. Porque a gente fica muito antissocial, chato, a gente não tem lazer, ou muitas vezes diminui o lazer. E tudo que está ao redor da gente sofre. A família sofre, os filhos sofrem, a esposa sofre, ou o marido sofre, enfim. Então foi muito difícil isso, o relacionamento com a minha esposa, né? A gente teve assim algumas discussões. Quando a gente estuda, a gente se depara com uma coisa muito difícil, que a gente se depara com a gente mesmo, né? Você entra num universo que você passa a conviver a maioria do seu tempo apenas com você mesmo. Não tem ninguém que vai te fazer levar a lugar nenhum, né? É só você. E não adianta você querer falar. Ninguém vai te compreender. Só vai te compreender outro concurseiro. É por isso que concurseiro, quando se encontra, é uma alegria, porque eles têm que conversar. Porque o papo de concurseiro é chato, ele só fala de prova, de teoria, daquilo outro, e não é agradável. Então, é muito difícil. Eu passei por momentos muito difíceis mesmo. Há um tempo atrás, um colega meu teve uma crise de ansiedade, concurseiro, né? Aí veio falar, se sentindo como se aquilo fosse algo assim, poxa, novo, né? Eu novidade, falei assim, me conte uma novidade, né? Eu não quis ser grosseiro com ele, depois até brinquei, mas assim, a maioria dos concurseiros de alto nível que eu conheço passaram por problemas semelhantes. Também os que são casados, a família sofreu também, pagou o preço de abrir mão do lazer, de uma série de coisas. Eu tenho um filho de 7 anos, tenho uma de 12 anos. Quando eu comecei a estudar, minha filha de 12 anos tinha 1 ano de idade. Eu não vi praticamente o crescimento dela. Ela estava dentro da mesma casa comigo, eu a via todos os dias, mas eu não participei ativamente daquilo ali, que eu estava estudando. Quantas e quantas vezes eu coloquei na TV um CD, na época, um DVD, para ela assistir um programa, e eu ia estudar. Aí dava meia hora, corria, dava uma olhadinha, minha esposa trabalhando, e eu lá estudando. É delicado falar, porque o concurseiro, ele é aquela pessoa que ele acredita em algo, é como ter fé. Ele tem que acreditar para poder ver. É mais ou menos assim. Ele não vê o resultado e depois acredita. Ele luta, uma luta solitária, intensa, sem resultados imediatos, acreditando que é possível chegar em algum lugar. Mas esse lugar chega, ele chega. É preciso persistir, mas chega. É só continuar, né? Exatamente. Uma coisa que eu tô vendo assim na tua história, Guilherme, e que se a gente for lembrar assim das famílias de antigamente, né, não se tinha um cenário perfeito para ter filhos, né? As famílias eram constituídas assim, dentro de muita luta e sacrifício dos pais, né? E eu também tenho 3 filhos, né? E também estou na fase de luta e vejo que o quanto eles são importantes para me dar força para eu continuar. Tem gente que nada contra, né? Nada contra, mas assim, tem gente que espera estar um ambiente perfeito, um cenário perfeito para se ter filhos, né? Exato. E aí, às vezes, perde a oportunidade de ter esse incentivo, essa força, e ter idade. E agora estão os seus filhos aí, pelo que você me falou, 16, 12 e 7. 7 anos, E você proporcionando... eu tenho uma vida... Uma vida bem melhor para eles. E você, novão ainda, com seus filhos já com uma idade legal para acompanhar esse processo. E viram, né? Eles podem falar qualquer coisa, mas eles não podem falar que eles não tiveram exemplo de luta e sacrifício. Exatamente. Né? É
É muito emocionante ouvir isso, assim. Porque é um filme. Amanhã é aniversário da minha filha, de 16 anos. E aí a minha esposa postou uma imagem dela gestante, eu ajoelhado, beijando a barriga dela. Eu era ainda ali um jovem, eu tinha 25 anos aproximadamente, né? E assim, para muitos pode ter sido imaturidade, para muitos pode ter sido, assim, precipitado, mas assim, a gente naquela época e hoje a gente se amava muito, né? E a gente queria muito ter um filho. Tanto é que ela perdeu a primeira gestação, né? Depois que a gente se casou, com 6 meses ela ficou gestante e perdemos o primeiro bebê. Ela estava com 3 meses de gestação. E aí, 1 ano e pouco depois, veio a gestação da minha filha mais velha hoje. E realmente, isso existe, viu, Cláudia? Essa questão, né, da gente querer esperar o momento perfeito. Mas, me perdoem os que não pensam assim. Aliás, não me perdoem, me compreendam, né? Porque eu acho que Deus sabe de todas as coisas, né? Então, a gente não pode ser irresponsável, inconsequente. Concordo plenamente. Né? Mas assim, a gente trabalhando, lutando em busca de dias melhores, tendo assim um sustento, é algo natural da vida a gente procriar e ser feliz. E hoje, meus filhos são uma alegria na minha vida. Minha esposa é uma parceiraça demais, me ajudou muito, ajuda até hoje. A gente tem uma parceria muito boa, que é muito importante, Cláudia. Sabe, eu tenho um relacionamento em que eu não sinto inveja da minha esposa, sabe? Ela, quando ela vence um obstáculo, ela conquista algo, eu me alegro com isso. E eu sinto essa mesma coisa nela. Então, isso é muito, muito legal. Eu não posso falar mal da minha vida hoje, eu vivo um sonho, né? Eu vivo um sonho. Um dia desse eu cheguei na delegacia às 6h55 da manhã e saí às 2h40. E dei aula, depois que eu saí eu fui dar aula, eu sou professor, né? E eu cheguei em casa à noite exausto. E super feliz. Porque eu me lembro dos dias em que eu orei e pedi para que eu tivesse a vida que eu tenho hoje. Então eu não posso ser injusto e reclamar. Mas enfim, assim, é difícil, tá? Tem outras dificuldades, não dá para falar tudo, né? Mas assim, acredite, né? Acreditar é fundamental. E agir. Orar também. Tem um professor meu que fala assim, né? Ore como se tudo dependesse de Deus. E trabalhe como se tudo dependesse de você. Muito Essa bom. combinação Gostei. aí... Imbatível. Exatamente. E assim, tá falando bastante da tua esposa aí, da tua família, né? Eu vejo assim, Guilherme, que quando um casal ele consegue se unir, consegue essa força da união, de uma forma, do jeito que você descreveu, sem inveja, pelo contrário, é incentivando, é querendo que a pessoa cresça junto, querendo que a pessoa conquiste os objetivos dela. Não é uma competição. O casamento não é uma competição. Se no casamento tiver essa força da união, conquistam tudo o que quiserem. Eu já vi, tô vendo na tua história e tô vendo em várias outras pessoas também, vários outros casais também. Então, acho muito, muito importante isso. Agora, Guilherme, todo mundo sempre acreditou em você? Sempre todo mundo te incentivou? Me conta aí como é que foi esse processo aí. Às vezes acontecem coisas na vida da gente e a gente não entende o motivo delas, né? Quando eu reprovei no TAF da PRF, eu jamais imaginava que um dia eu seria um professor e resgataria pessoas, né? O que já aconteceu muitas vezes. Quantos alunos meus já reprovaram em TAF, já se prepararam para uma prova de muito tempo e não passaram e choram. Você vê um adulto chorar na sua frente, desesperado, e você ter propriedade para falar para ele, olha, é só uma fase, acredite. No dia que eu reprovei no TAF da PRF, foi um dos piores dias da minha vida. O meu chão, ele desapareceu. Minha família precisava de mim e eu falhei, né? E aí isso foi muito difícil para mim. Mas assim, lidar com as críticas é delicado, porque a gente não pode fechar os olhos, mas se a gente for parar para atirar pedras em cada cachorro que latir pra gente, a gente não consegue seguir a caminhada da gente, né? Muita gente latiu? Muita gente. E o mais triste, viu, são normalmente as pessoas mais próximas, né? Aquelas pessoas que a gente mais acredita. Isso pode ser uma regra ou uma exceção, eu não tenho como afirmar. Mas normalmente são aquelas pessoas que mais a gente acreditava que iam estar conosco, são as primeiras a criticar, né? Mas enfim, cada um tem a compreensão que tem. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar, eu só queria falar de concurso, né? E ninguém queria falar de concurso comigo, porque é chato, né?
E hoje as pessoas só querem falar de concurso comigo. E eu não quero mais falar de concurso. Acabou. Né? Já cheguei, galera. Porque, assim, quer falar de concurso? Vai lá comigo no cursinho. Eu dou aula lá, vai lá, a gente tá lá para isso. Mas assim, teve pouca gente que acreditou. Principalmente quando eu decidi não trabalhar e só estudar. Quer dizer, eu fui casado durante um tempo, já era casado durante 8 anos. Eu proporcionei o sustento da minha família, né, dignamente, trabalhando e tal. Paguei a faculdade da minha esposa. Aí falaram, paguei a faculdade da esposa? Não, era a faculdade nossa, né? A gente é casado, é uma parceria. Mas na época ela não gerava renda para nossa casa. E aí, o que a galera falou nessa hora? E aí, quando eu decidi, né, ela já estava trabalhando e tal, fez pós-graduação, e aí a gente chegou no entendimento, né, de que eu ia só estudar. Ah, teve muita crítica, fui chamado de tudo que você imaginar, de vagabundo, de não sei o quê. De uma hora para outra, a minha imagem, ela foi totalmente deturpada, né. Mas, como eu te falei, né, enquanto os cães ladram, a caravana passa. E eu fui fazer a minha parte, estudei. E não demorou muito para que muitos daqueles que me criticaram viessem dizer, eu sempre acreditei em você. Ah, né? tem que ter, né, Guilherme? Eu tava esperando, né, você falar isso. Mentira, as pessoas falavam, né? Eu sabia, porque sempre chega, né? Pessoa falando mal de mim, porque não sei o quê. Mas foi um daqueles que chegou e falou, olha, eu sempre acreditei. As pessoas duvidaram, mas eu acreditei. Eu sabia que não. E eu acolhia todos, sou amigo de todas as pessoas, não tenho raiva de ninguém, compreendo. Tem casos, por exemplo, de pessoas que me criticaram. E hoje os filhos fazem a mesma coisa. Fazem a mesma coisa que eu fiz, assim. Que na época criticavam, mas que hoje os filhos estão fazendo isso. A esposa já tem um cargo público muito bom, ou às vezes não é um cargo público, mas tem uma formação muito boa, e aí o filho tá lá estudando, e ele fala, não vai dar certo, deu certo com o Guilherme, então vai dar certo também. Então só com isso eu já tô feliz, né? Já me sinto bem com isso. É um ciclo da prosperidade, né? Você fez a pessoa reconhecer que estava errada. Na verdade, ela nem reconheceu, né? Talvez nem tenha mas mudou de ideia, né? Porque tá vendo aí na prática com o filho. O que eu vejo de toda a lição disso tudo, né? É que as coisas que acontecem na vida da gente não são por acaso. Eu me lembro muito bem de algumas parentes nossas, amigas nossas, né? Da minha esposa principalmente, perder uma primeira gestação. E a Joane ter, assim, tranquilidade e serenidade, propriedade para falar, olha, calma, vem dar certo, olha, eu tenho filhos lindos, maravilhosos, vem conseguir e tal. Mas ela perdeu a primeira gestação dela. Então, eu também, tem pessoas que venham, eu falo muito isso em sala de aula, né? As mulheres sofrem mais do que os homens para estudar, na maioria das vezes. Muitas vezes você encontra na sala de aula senhoras já, com dupla, tripla jornada. Elas têm um emprego, elas são mãe, elas são esposa e vão estudar. E muitas das mulheres não têm a compreensão do marido, não têm a compreensão da família, não têm tempo, não têm apoio, mas estão lá. Olha só. E eu falo para elas isso, olha, vai dar certo. Se você levar até o final, vai dar certo. É muito comum, muita gente chorar nas minhas aulas, né? A gente mexe com o emocional das pessoas. Tem muita mulher que é assediada no trabalho e vai para o concurso público em busca de se libertar. Olha só. Mas por que ela tolera o assédio? Falta de orientação, falta de apoio, falta de opção. Ela precisa pra onde sobreviver. Ela vai, né? Porque na teoria é muito simples você falar assim, procure as autoridades. E hoje eu ocupo um lugar de autoridade, mas o Estado ele tem algumas limitações. Então eu sou muito feliz hoje. Assim, eu acho que Deus preparou uma surpresa maravilhosa para mim. Poder falar coisas que eu vivi e poder contribuir para a vida das pessoas é algo que não tem preço, não tem como descrever, né? Mas eu sinto isso todos os dias, das pessoas que me veem, falam comigo, me agradecem, né? É muito comum, às vezes eu estou num ambiente, às vezes acompanhado de algumas autoridades, inclusive, e as pessoas passam e vêm falar comigo e devem pensar, quem é esse cara? Eu não sou ninguém, eu sou só um professor, só isso. Mas aquelas pessoas, elas sentiram verdade nas minhas palavras, elas se inspiraram porque elas viram o que eu passei. E é tão bom falar com essas pessoas que conseguiram vencer, é muito agradável, muito bom, sou muito feliz com isso. Que legal. Acho que dá para perceber nas minhas palavras. Com certeza. Não, e ó, essa paçoca aí, a paçoca da cheirosa, você pode ficar à vontade, tá? Se você quiser comer. Tá. Se não quiser comer agora... Eu vou levar. Aí pode levar, é tua, tá? Essa daqui é tua. Até aproveitar aí para agradecer aqui a paçoca da cheirosa, reforçar o agradecimento aqui à CDL.
e ao Ângelo Pettini aí pelo apoio aqui com esse podcast. E eu quero agradecer, um agradecimento especial à grande empresa Darko Agência, né? A Darko Agência, que vai editar aqui o nosso podcast, que está fazendo toda essa parte operacional aí das nossas divulgações. E aí eu estou bem feliz por isso. E, para quem não sabe, a Darko Agência é uma empresa minha, né? E uma coisa, assim, bem importante que você falou lá no meio da entrevista aqui até agora, você falou assim, que uma pessoa chegou para você e falou que é importante ter inteligência, mas tem que ter sabedoria para usar. Isso. Você lembra que você já falou isso para mim? Eu talvez lembre, sim. Uma vez o Guilherme falou isso para mim, Cláudia, tu é inteligente com tanta coisa, tu tem que usar isso a teu favor. E aí foi uma das coisas também que me motivaram a estar onde a gente está com a Darko hoje, tá? Parabéns, então, eu fico quero feliz, registrar aqui o meu agradecimento para você, Guilherme. Que isso, eu me sinto emocionado. Né? Porque assim, eu acho que uma coisa importante para alguém que está querendo crescer, que está crescendo na vida, que conquistou algumas coisas, ela precisa compartilhar. Pra gente ter um mundo melhor, a gente precisa compartilhar coisa boa. E é por isso o motivo da existência desse podcast, para as pessoas compartilharem coisas boas, compartilhar palavras de prosperidade, palavras de incentivo, histórias assim que emocionem a gente e que façam a gente crescer. E uma palavra que você falou me emocionou, me fez hoje estar com a Darko do jeito que tá, sabe? Então, eu acho importante, eu quero que você que está vendo esse podcast, que você reflita sobre isso, sabe? Você hoje está vendo esse podcast, você está querendo conquistar alguma coisa para sua vida? Você está querendo, né? Eu também tô querendo, o Guilherme também tá querendo. Ele conquistou, mas já tá pensando em estudar de novo, porque ele me contou aqui antes de começar. E você nunca esqueça dos outros que virão, dos outros que também vão precisar aí de uma palavra de apoio, de uma palavra de incentivo para poder crescer na vida também. Então, eu acho que a única forma da gente transformar essa humanidade para melhor é essa, né? Com certeza. E através dos nossos filhos também. Também. Meus filhos estão vendo minha luta, os seus filhos estão vendo a sua luta, da sua esposa, e estão crescendo. Conheço os filhos do Guilherme, são pessoas assim especiais. Então, assim, eu acho que é a forma que a gente tem pra gente melhorar essa humanidade. Não vejo atalho. Também vejo dessa forma. Inclusive, eu gostaria de registrar também, seus filhos são pessoas maravilhosas também, muito educados, né? E é muito legal isso, porque certamente se os seus filhos são pessoas educadas, é porque têm o apoio dos pais. A gente vai falando, Cláudia, e vai lembrando de algumas situações, né? Isso que você está falando dos filhos. Hoje, apesar de ter uma vida financeira relativamente estável, porque a gente não tem certeza de nada, Deus é que sabe de todas as coisas, né? Mas assim, hoje eu vivo uma vida boa, né? Eu consigo fazer algumas coisas, eu consigo ter uma espécie de lazer, ter uma moto muito boa, que eu tinha um sonho de comprar, ter uma casa relativamente boa também, meus carros. Mas a minha maior riqueza é minha família, né? É o meu porto seguro, minha fortaleza. Quando eu vejo os meus filhos bem, minha esposa bem, é o que de maior valor eu possuo. Você vê que a vida nos reserva grandes surpresas, né? Eu sempre falo isso. Eu me recordo com clareza, e quem já foi meu aluno já deve ter escutado isso diversas vezes, que um dia eu ia passando ali na antiga bola do Ibama, que hoje nem bola é mais, né? É um semáforo. E eu ia naquele dia assim de sandália e bermuda e camiseta e um sol muito quente, porque aqui em Roraima é bastante quente, e passou um cara numa moto, uma XLR 125 na época, que seria uma espécie de Titan hoje, ou de Bros, assim, mais ou menos assim, uma moto daquela. A minha perspectiva de vida, de crescimento profissional, ela era tão pequena que naquele dia eu fiz um pedido. Eu falei, senhor, se o senhor me ajudar a comprar uma moto dessa, eu me lembro que eu olhei pra cima, né? Eu juro que eu nunca mais peço nada do senhor. Então, quer dizer, era muito pequena a minha perspectiva. Tu cumpriu essa promessa? Pois é. Acho que não. Eu ainda não comprei uma moto daquela, né? Eu já comprei outras melhores do que aquela. Mas desculpa, Mas assim, a minha perspectiva de vida, ela era muito pequena. Eu me achava tão pequeno, tão incapaz, que eu achava que não ia conseguir na minha vida inteira comprar uma moto daquela, né? E hoje eu vejo que aquela moto não tem valor nenhum, e as coisas que eu possuo materiais têm um certo valor financeiro, mas a maior riqueza que eu tenho é a minha família, né? Isso aí não tem para onde correr. Eu ouso dizer que se
se algum dia eu precisasse recomeçar, mas eu tivesse a minha família ao meu lado, eu acho que seria mais fácil pra mim. Olha, cara, isso é importante demais. E eu quero, assim, aos poucos a galera vai me conhecer também, aqui com o Papo de Lavrar, né? Eu falei aqui que eu tenho 3 filhos, mas eu quero corrigir. Não tenho 3 filhos, eu tenho 6 filhos. E eu conheço os 6. Eu preciso registrar aqui, tá? Que eu tenho 6 filhos. Pra quem não sabe, eu tenho uma irmã que já não está mais aqui entre nós, né? Minha comadre. Tua comadre, Kelly, pessoa também, história de luta, de superação, assim, lindíssima. E os filhos dela são meus filhos hoje. Tenho 2 que moram comigo, uma que não mora comigo, mas é filha também. Então eu tenho 6 filhos e a minha maior riqueza. Excelentes pessoas. Né? Excelentes pessoas, assim. E, assim, você falou aí que a tua família, se tu tivesse que recomeçar, tivesse tua família, já começaria diferente, já seria um incentivo diferente, né? Com toda certeza. Hoje, a pessoa que eu sou hoje, que eu procuro ser ainda, ela está totalmente relacionada com a minha família. Sim. Com os meus 6 filhos. Sim. Eu quero vê-los se formarem, quero vê-los crescerem. Então, hoje eu cuido mais da minha saúde por causa deles. Hoje eu luto financeiramente juntamente com meu esposo também por causa deles, né? Então, assim, a família é a base de tudo, né? É a base que a gente precisa mesmo. Que a gente precisa, né? Que maravilhoso isso, que fantástico. Como eu estou me sentindo bem, feliz de estar aqui falando sobre um assunto muito bom. Assunto muito bom. Eu não tô contando nada demais. Eu tô falando um pouco da minha vida e como eu tô me sentindo bem de falar de família, falar das coisas boas que Deus nos proporciona. É muito agradável. Muito obrigado. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu que tô me sentindo honrada. Eu quero falar, deixar registrado assim a minha honra de estar recebendo você como primeiro convidado. Porque eu conheço o Guilherme de longa data, desde a época do Bonitão. E eu acompanhei um pouquinho aí essa história. E eu quero que tu, falando para aquela câmera ali, Guilherme, acho que pra gente finalizar, e acho que já tem um tempo legal aí, né? Quero que você fale para aquela câmera ali uma palavra de incentivo para quem tá no momento hoje, no momento de dificuldade, no momento assim sofrido, um momento que não tá vendo perspectiva de melhora, de vida. Você dá uma mensagem para essa pessoa. O que ela pode fazer hoje para ela poder começar a transformar a vida dela? Deixa eu pensar, me concentrar um pouquinho. Pode pensar. Eu posso comer a paçoca enquanto isso? Por favor. Essa paçoca aqui tá muito boa. Bem, você que está aí, que você vai assistir esse podcast, ou está assistindo agora, né? Atualmente, a gente vive uma realidade subversiva. A gente vive um mundo de muita ilusão. Falsas promessas são vendidas todos os dias. Um conforto barato, ele é vendido todos os dias. E é muito difícil a gente se deparar com a realidade. A gente tem uma falsa ideia de que o mundo é um lugar extremamente bom, quando, na minha opinião, infelizmente isso não é verdade. Este lugar em que estamos, ele é um lugar de muita luta, de muito sofrimento, existe muita injustiça, muita gente ruim. Eu posso te afirmar isso porque hoje eu ocupo o cargo de delegado de polícia, né? E conheço um pouco da realidade desse lugar que a gente está. Mas a gente tem como, sim, fazer desse lugar um lugar melhor pra gente, para aquelas pessoas que estão próximas de nós. E quanto mais cedo a gente aceitar essa realidade de que o mundo realmente é um lugar difícil, a gente vai se conscientizar do quão importante é a gente se fortalecer. Eu sei que é muito mais agradável você ouvir uma mensagem legal, motivacional, que não vai mudar a sua vida. Não vai mudar a sua vida. Eu peço que você me compreenda, mas eu preciso ser franco com você, especialmente como eu sou franco com os meus alunos. E eu acho que é por isso que eles gostam tanto de mim, porque eu não vendo falsas promessas. As pessoas têm a falsa sensação de que de uma hora para outra vai acontecer uma coisa mágica na vida delas e a vida delas vai mudar para melhor. Isso não vai acontecer. Porque existe uma coisa chamada justiça, existe Deus e cada um tem que fazer a sua parte. Seria muito agradável você ouvir de mim aqui agora uma mensagem bonita, mas o que eu estou te falando é uma mensagem bonita, uma mensagem real. Você precisa ter a consciência de que a sua vida só vai mudar se você mudar.
Você precisa ser a mudança que você quer. Se você quiser que a sua vida melhore, isso cabe a você. Não é fácil, não é fácil. E isso é um grande problema, porque as pessoas tentam nos convencer de que é fácil, e não é. E quando a gente se depara com a realidade, é mais fácil desistir. É por isso que tanta gente desiste. Tanta gente começa projetos acreditando que vai ser fácil, e quando se depara com a realidade da dificuldade, desiste. Porque desistir é sempre mais fácil que continuar. Mas o que eu faço questão de registrar para você agora é que você tenha em mente que se você tiver um objetivo, um propósito de vida, lutar por ele, querer mais ele do que qualquer outra coisa, você vai conquistar. Aquele autor do livro Os Segredos de uma Mente Milionária, ele fala uma coisa fantástica, que para você ser um milionário, você tem que querer ser milionário mais do que qualquer outra coisa. E, assim, tem um amigo nosso que ele diz assim, que o homem pode tudo que ele quer, depende dele querer. Né? Mas esse querer não é só desejar, é trabalhar, é fazer a sua parte para você conquistar aquilo que é seu. Tá? Isso é falado nos ambientes mais simples aos ambientes mais sofisticados. As pessoas que vencem, elas entendem que a vitória é um processo e é preciso pagar o preço por isso. Nem sempre o sabor é doce, mas o sabor da vitória, ele é doce. O sabor da luta é que é amargo. Então é isso. Encare a sua realidade, entenda que a sua história é de um jeito, mas a pessoa que está do seu lado tem uma história diferente da sua, e não tem nada de errado nisso. Lute pela sua história, lute pelo que você quer. Lembre-se, enquanto os cães ladram, a caravana passa. Faça a sua parte, conquiste. Aviste a vista da montanha que você vai escalar. Eu tenho certeza que você vai conquistar. Beleza? Tô aqui torcendo por você, quem quer que seja que esteja assistindo aí. Beleza? Um grande abraço. Aí eu, assim, fico muito feliz e emocionada com essas palavras, porque eu acho que o mundo está precisando de realidade, sim, Guilherme. Pé no chão, vamos, realidade. A vida não é fácil. A vida é com luta e sacrifício. Não adianta a gente ficar caçando atalho. A gente precisa ser realista. E eu acho importante a gente passar isso para quem está ouvindo, a gente passar isso para os nossos filhos, passar isso para todo mundo que está ouvindo aqui hoje mesmo. Ó, quem está falando aqui não sou eu, não. É o delegado Guilherme, delegado da Polícia Civil, que começou aqui em Roraima como plantador de pimentão, tá? Então, assim, ele tem bagagem, a gente pode também vencer. Onde a gente estiver, a gente pode vencer. Então, que fique essa mensagem, esse podcast Papo de Lavrar, ele tá aqui para isso, para deixar essa mensagem para você de que você pode. Se você não desistir, você chega onde você quer. E eu te convido aqui a seguir a nossa página, né? Seguir nossa página tanto no Instagram, pode procurar Papo de Lavrar, no YouTube. A gente vai trazer pessoas com histórias também de superação aqui. Inclusive você que está assistindo, se conhecer alguém que você acha que merece estar aqui no Papo de Lavrar, a gente vai fazer uma curadoria aí, né? Verificar aí essas histórias. Mas manda pra gente. Vamos trazer pessoas aqui de sucesso, não só concurso, né? Mas empreendedores, pessoas que praticam a caridade para muita gente, pessoas que estão aqui nessa terra também para se doar, sabe? Pode mandar pra gente que a gente quer trazer essas pessoas para cá. O nosso objetivo é esse, a gente trabalhar por bons sentimentos nas pessoas, bons sentimentos também nessa questão de vida, família, trazer palavras de incentivo para você que tem sua família e que quer lutar por ela. A gente precisa fortalecer nossa família, é onde a gente encontra um abrigo seguro para a gente poder vencer. Então eu quero agradecer aqui, viu, Guilherme, por você estar aqui com a gente hoje, nosso primeiro podcast. É um projeto assim que estava no meu sonho, junto com meu esposo, Bruno, que está aqui operando. Meu nobre amigo. Assim, a gente, com esse sentimento, né, de trazer um podcast livre de interesses, de outros interesses. Esse podcast, o principal objetivo dele é a gente trazer histórias de superação. Que as outras coisas que podem vir, e que eu acredito que virão, serão consequência. Se uma pessoa, você aí, se uma pessoa que escutar esse podcast decidir mudar de vida, comenta aqui pra gente
pra mim já valeu todo esse esforço, todo esse projeto. São dias que a gente tá trabalhando pra gente poder inaugurar aqui, lançar esse podcast Papo de Lavrar. E, pô, já valeu. Então, assim, é um projeto, assim, que eu tô muito feliz de estar inaugurando aqui hoje e começando, né, de uma forma muito bonita, assim, pela força da amizade. O Ângelo Pettini aí me chamou, me falou, não, Claudinha, ele me chama de Claudinha, você me chama de Caísa, Cláudia, isso. Né? Eu tenho alguns apelidos, tá, galera? Daqui pra... depois vocês aprendem. E aí, no judô, que eu sou judoca, né? Aposentada ali do Sensei Paulo, a quem eu mando meu abraço, meu pai também. E o Ângelo também, e a gente com os nossos filhos ali lutando judô, e a gente conversando, cara, assim, top. Aí eu falei dessa vontade, desse podcast, com esse propósito. E aí ele prontamente falou, não, Claudinho, tem uma sala que eu tô montando, e disponibilizou esse local pra gente, Guilherme. Nossa, você percebe assim que Deus está conspirando assim, né, para esse momento. Então, com toda certeza. Quero agradecer aqui a Deus por essa oportunidade. Amém. Mandar um abraço aqui para a família, para os amigos. Pedir, compartilhem, você, família, amigo e outras pessoas também, né, que estão conhecendo aqui o podcast. Compartilhem aqui esse podcast. Vai ser muito, muito gratificante para a gente. A gente está aqui nos celulares e nos computadores das pessoas aqui de Roraima e quem sabe do mundo, né? Então, isso aí. Gratidão, Guilherme. Grato eu. Desejo que você continue lutando por dias melhores sempre, que a gente sempre precisa se melhorar, né? Sim. E que você tenha êxito nessa nova função da sua vida. Grato. E saúde, principalmente para você e para sua família, tá, meu amigo? Para você também.